Boa tarde, pessoal. Me chamo Vinícius Pandolfo, sou orientado pela professora Ana Rafaela e esse é o meu TCC a respeito de hidrogéis de ficocianina para impressão 3D de alimentos. Para começar, vamos entender o que é a impressão 3D. Basicamente, consiste num processo onde uma máquina deposita material camada sobre camada, formando uma estrutura tridimensional. Essa máquina tem o auxílio de um computador para realizar todo o processo. Agora, em questão das vantagens da impressão 3D, ela é um processo ecologicamente ético e correto, porque praticamente não tem desperdício de material. É um processo prático de ser realizado, uma vez que a gente já predefiniu tudo através do computador. E é um processo que pode ser aplicado em todos os âmbitos que a gente imaginar, seja na medicina imprimindo órgãos, na engenharia civil imprimindo casas, entre outras diversas possibilidades. E quando a gente fala de bioimpressão, a diferença é que na bioimpressão nós utilizamos biomateriais, que tem esse nome pelo seu fator biológico envolvido, podendo ser consumido pelo ser humano. E falando um pouquinho dos tipos de impressão, os tipos mais utilizados são a impressão por extrusão, a impressão a laser e as impressões por jato aglutinante e jato de tinta. No meu trabalho, o tipo utilizado foi o de impressão por extrusão, que é o que a gente vê nesse vídeo, onde o material vai sendo extrusado pela seringa, formando várias camadas sobrepostas. Nesse vídeo, eu estava imprimindo uma peça de hidrogel à base de C-ficocianina, que é um composto proveniente de uma alga chamada espirulina. Esse composto ele é muito conhecido por ter várias propriedades benéficas à nossa saúde, como o fato dele ser anti-inflamatório, anticancerígeno e antioxidante. Além disso, ele é um composto solúvel em água, o que permitiu a gente elaborar esse hidrogel à base de água e ser consumível pelo ser humano. Esse composto, ele também é uma proteína, tem alto valor nutricional e pode servir até mesmo de suplemento alimentar. A respeito dos objetivos do meu projeto, o primeiro deles era efetivamente conseguir elaborar esse hidrogel contendo ceficocianina, vendo qual seria a proporção ideal de cada componente do hidrogel. O segundo objetivo era avaliar a printabilidade do hidrogel, vendo se o material era capaz de manter a sua estrutura depois da extrusão. Em seguida, a gente quis avaliar a estabilidade do hidrogel em relação à luz, porque a ficocianina é um composto que se degrada na luz e começa a perder a sua cor original e também perder água para o ambiente. E, por fim, avaliar a reologia desse hidrogel, que é basicamente entender a viscosidade do material e o comportamento dele quando nós aplicamos alguma tensão sobre ele. Agora, falando sobre como a engenharia química se aplicou nesse processo e quais matérias foram fundamentais durante a execução. Inicialmente, você tem matérias de projetos de processos químicos, onde a gente estuda desde o início, desde o esboço de um projeto até o resultado final dele, se ele é viável economicamente e quais são os requisitos principais para ele ser executado. Aqui é muito importante também o conceito da engenharia química, que nós sempre buscamos fazer o máximo possível utilizando o mínimo de recursos. Nós temos as matérias de cálculos também, que são sempre muito importantes no tratamento dos dados e no entendimento dos nossos resultados. E aqui, falando de fundamentos de bioquímica e biologia celular e engenharia bioquímica, eu acredito que as duas matérias andam bastante juntas. As duas tratam da compreensão dos componentes biológicos na engenharia, estão bastante ligadas à engenharia de alimentos e ao estudo de micro-organismos, e aos processos também de produção de biomateriais, entre alguns outros componentes que foram extremamente importantes no meu TCC. Ó, eu espero que tenha dado para entender um pouquinho mais desse universo das impressões 3D e do que se trata o meu trabalho de conclusão de curso. Muito obrigado pela sua atenção.